Façamos hoje a leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Daniel, da Bíblia Sagrada. Daniel, capítulo 1. Os jovens judeus na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo dos seus deuses, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres. Jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel o de Beltesazar, a Hananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem das iguarias reais, e faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Passado 10 dias, a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Hananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. E o rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2 do livro de Daniel. O sonho do rei Nabucodonosor. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Isso lhe perturbou muito o espírito e ele perdeu o sono.
Então o rei mandou chamar os magos, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos para que lhes dissessem os seus sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho e estou aflito para saber o que significa. Os astrólogos disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Conta o sonho a teus servos e daremos a interpretação. O rei lhes respondeu: este é o meu decreto. Se não me contardes o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho. Mas se me revelastes o sonho e sua interpretação, receberei de mim presentes, recompensas e grande honra. Portanto, dize-me o sonho e sua interpretação. Mas eles responderam pela segunda vez: conte o rei o sonho a seus servos e daremos a interpretação. O rei respondeu: sei muito bem que quereis ganhar tempo, porque sabeis o que decretei. Se não me contardes o sonho, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras mentirosas e más para dizer na minha presença, até que as coisas mudem. Portanto, contai-me o sonho, para que eu saiba que sois capazes de interpretar. Os astrólogos responderam diante do rei: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, adivinho ou astrólogo algo parecido com isso. O que o rei exige é difícil, ninguém é capaz de declarar ao rei, senão os deuses, que não moram junto aos mortais. Então o rei se irou muito e se enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem mortos. Daniel recebe de Deus a revelação de sonho do rei. Quando Airoque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente. Ele disse a Airoque, oficial do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que ele desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros, Hananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Daniel louvou o Deus dos céus. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Ó Deus de meus pais, a ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse-lhe: não mate os sábios da Babilônia. Leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Daniel revela o sonho do rei. Então Arioque levou Daniel depressa à presença do rei e disse-lhe assim: achei entre os exilados de Judá um homem que revelará ao rei a interpretação. O rei respondeu a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? E, na presença do rei, Daniel respondeu:
o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhes podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que tiveste, quando estavas deitado, são estes. Ó rei, quando estavas deitado, o teu pensamento se voltou às coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. E a mim foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que entendestes os pensamentos do teu coração. Ó rei, tu viste uma grande estátua em tua visão. Essa estátua, imensa e impressionante, estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas vendo isso, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó, como a palha das eiras no verão. O vento os levou sem deixar nenhum vestígio. Porém, a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Daniel interpreta o sonho. Este é o sonho. Agora diremos ao rei a interpretação. Ó rei, tu és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo. Assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, barro de oleiro, e em parte de ferro, esse será um reino dividido, mas haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com barro. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Amém, aleluias, glórias a Deus. Como viste que uma pedra soltou-se do monte sem auxílio de mãos e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o Senhor, o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel e ordenou que lhe trouxesse uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e é revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais e o pôs por governador de toda a província da Babilônia. E também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou
Sadraque, Mesaque e Abidnego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. Façamos agora a leitura do capítulo 3 do livro de Daniel. A estátua de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam em pé diante da estátua. Então Arauto clamou em voz alta: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não adorar, será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostrarão e adorarão a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Os jovens judeus são lançados na fornalha ardente. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus, e disse ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei. Não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Logo estes homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de ouro de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Glória a Deus, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus a quem cultuamos pode nos livrar das fornalhas de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então eles foram amarrados,
vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Carregaram. Esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. O livramento divino muda o coração do rei. Amém, aleluia, glórias a Deus. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso, eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho. Porque não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Façamos agora a leitura do capítulo 4 do livro de Daniel, da Bíblia Sagrada. O rei Nabucodonosor tem outro sonho. O rei Nabucodonosor e todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me deixou impressionado. Deitado na minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Portanto, expedi um decreto de que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores, e lhes contei o sonho, mas não puderam interpretar. Por fim veio à minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, conforme o nome do meu Deus, e que tem o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Ó Beltesazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Conta-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões do meu sonho. Quando estava na minha cama, eu olhava e via uma árvore no meio da terra, e ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até o céu, e era vista até os confins da terra. Sua folhagem era bela,
e seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda criatura se sustentava dela. Tive essas visões no meu sonho, deitado na minha cama, e vi uma sentinela, um ser santo descendo do céu. Ele clamou bem alto e disse assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra um tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra, como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana, e lhe será dada a mente de animal, até que se passem 7 tempos. Esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho, tu, Beltesazar, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino pôde me revelar a interpretação. Mas tu podes, pois tem os espíritos dos deuses santos. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e seus pensamentos o perturbaram. O rei então disse: Beltesazar, não te impressiones com o sonho, nem com a interpretação. Beltesazar respondeu: Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam, e a sua interpretação contra os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chegava até o céu, e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram belas, e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Essa árvore és tu, que cresceste e te fortaleceste. Ó Rei, a tua grandeza cresceu, e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E, quanto à sentinela que o rei viu, o ser santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruí-a, porém deixai-a na terra, o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da grama verde do campo, seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra, como os animais, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. É o decreto do Altíssimo, que é enviado ao rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer grama como os bois. Serás molhado pelo orvalho do céu, até que se passem 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. E, quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho. Ó rei, abandona seus pecados, praticando a justiça e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Cumpre-se o sonho do rei. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia. O rei disse: não é esta grande Babilônia que edifiquei
para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Misericórdia. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer grama como os bois, e passarão 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama com os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos pelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu, e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão nele dizer, o que fazes? No mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor, para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, e fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Amém, aleluias, glórias a Deus. Bem, encerramos assim a leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de Daniel, da Bíblia Sagrada. Clamamos a passagem do furacão na Flórida, Senhor, e em outras cidades também, que esse furacão seja desfeito, Pai, que a força do vento venha se acalmar completamente, Pai. Vai no socorro das pessoas ali que perderam seus familiares, que perderam tudo que possuíam, Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada uma delas, em nome de Jesus. Pedimos também pela guerra da Ucrânia e a Rússia, Pai. Que os generais da Rússia vejam que o poder de Deus é maior do que o poder que eles pensam que possuem. Em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias a Deus.